Olá, eu sou a Alessandra Scatena E eu sou Flávio Rubira. e aqui o assunto é saúde. Você vai ficar sabendo sobre tudo, sobre várias especialidades, temos mitos e verdades, então fica com a gente, porque esse é o HPP Cast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E quem são os nossos convidados, Ale, Flávio? hoje nós temos dois amigos aqui, Dupla de dinâmica. dentistas, Dr. Juliano Rosolém e Dr. Maurício Kajihara. E vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Olha, que é importantíssimo. Sejam bem-vindos, Obrigado, doutores. boa noite. E a nossa primeira pergunta para ambos, né? Por que odontologia? Essa vai ter que puxar, hein? 94 a decisão? Essa vai ter que Olha puxar. só! Olha, eu lembro de época de cursinho. Aí eles fizeram uma feira para ver as vocações Habilidades, profissionais. né? Eu sempre gostei de coisas manuais, tudo. E dali dessa feira de teste vocacional saiu odontologia. E A primeira vez que veio a primeira vez, assim, vésperas de inscrições. Olha só que dali foi. A interessante, importância né? Porque normalmente, né, Flávio, o pessoal que vem aqui tem umas... tem uma tô em história. dúvida aí, Não. em Não, 3, tem uma 2, história ou tem ai, alguma desde história? pequeno, ou se não, eu venho de uma família. Nada, ninguém. E ali foi os 45 do segundo tempo. 45 segundos do tempo, eliminando, vendo o que tinha aptidão, as coisas manuais, tudo. Que é E muito difícil escolher essa época, né? É. Muito difícil. É verdade. E você, doutor Maurício? O meu foi da minha tia. Minha tia, ela tem 81 anos, atua até hoje. Me conta. Incrível. Até hoje Olha é que protesista, É. ela faz a parte de prótese. show. Ela mora perto de Sorocaba, o consultório dela é na Vila Mariana. Ela vem de carro de lá até aqui, quarta-feira, sexta e sábado. Gente, Parece que tem 60. já pensou Aí- isso? É inspiração mesmo. Foi de lá. Muito, total. Foi de lá que eu peguei as coisas, que eu comecei, tive o gosto de começar com odontologia. Olha É, que com a minha bárbaro. tia. Gostei. Que bom. bacana. E a primeira pergunta é assim, qual é o erro mais comum, mais frequente que as pessoas cometem na higiene bucal? Tanto a criança quanto o adulto. Eu acho essa pergunta, sim, formidável. Eu penso que falta uma grande parte de orientação na TV mesmo, né? E que a visita no dentista é super importante, né? A gente estava até batendo um papo um pouquinho antes, né? Que uma limpeza deve ser feita a cada 3 ou 4 meses no máximo. Não sei se você concorda com isso. Mas, né, a gente não consegue simplesmente escovar 100% do tempo direito em casa, né? Então a visita ao dentista é super importante para dar aquela refinada na limpeza, né? Para não ter cárie futura e etc. Eu acho que mais do que comerciais de cremes dentais, né? Eu acho que ali eles deveriam já puxar esse gancho de mostrar como realmente se faz uma limpeza, Sim, né, vou te falar uma diariamente coisa. Em bucal. nenhum lugar do mundo eu nunca vi uma propaganda de TV falando isso. Nunca. 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 E você, Juliano? Eu acho assim, a palavra do momento hoje, falar assim, odontologia, qual que seria uma palavra para odontologia? Hoje, prevenção. Antigamente, o dentista conversava com o colega dentista. Não, o canal. Ah, o especialista em canal. Ah, tô te mandando um caso assim, assado. Hoje em dia está mudando isso, né? A conscientização da saúde sistêmica, linkando ela com a saúde bucal. Então hoje a gente não conversa mais com o colega dentista apenas, a gente conversa com o cardiologista. Hoje conversa com o psiquiatra. A gente sabe de medicações de uso controlado, hipnóticos, né, os sedativos para dormir, que estão tendo repercussões bucais assim tremendas. Fala com o nutrólogo, você conversa com até neuro. Então hoje a prevenção ela é mais abrangente, vai falar com o nutricionista. Então, Até seria minha Equipe próxima. Vult aí, Então, até seria minha próxima pergunta para vocês, né? A questão aí da saúde da boca, né? Se influencia no corpo inteiro. Né? O sistema digestivo começa pela boca. Então, Né? Se a pessoa não tem dente, então assim, a pessoa que tem dente, ela mastiga e engole uma bolinha de gude.
A pessoa que não tem dente, que usa uma dentadura, que vai ter no máximo que 10 a 15% de eficiência mastigatória, então vai estourar estômago, vai inflamar intestino, a captação vitamínica vai ser menor, a parte hormonal vai começar a bagunçar toda, então existem episódios de ansiedade, depressão, insônia, né? Então isso que o Juliano falou é muito importante, né? O tratamento multidisciplinar hoje mudou muito, né? Esse raciocínio de ser só, né, a odontologia em si, não separar a boca do corpo, desculpa, não separar a boca do corpo, né? E então o tratamento hoje, se a pessoa tem uma falha, por exemplo, de dentes posteriores, que são responsáveis por 70% da nossa mastigação, Uhum. né, já compromete completamente o sistema digestivo. E duas vias, né? A via de que a boca vai gerar problemas sistêmicos e às vezes a pessoa faz uso de medicações para outros fins que hoje em dia está acabando com a saúde bucal. Sim. Hoje a bola da vez são as canetinhas, né? Os inibidores. Então a gente tem Canetinha de Ozempic, emagrecer Mounjaro. aí. Então a perda de minerais. Isso está acabando com a saúde bucal hoje em Então dia. tem uma ligação. Tem fortíssima. O paciente chega no consultório, a gente olha a situação e fala, tá fazendo uso de Mounjaro, por exemplo? A pessoa fala, tô fazendo. Porque, primeira coisa, diminuição do fluxo salivar. Você não sente fome, você não tem água na Sim. boca. Sim. Né? Você não tem O aquela organismo coisa não de, está "Ai, preparado olha, para digerir falei algo, na né? lasanha, minha boca encheu. Então a gente já está diminuindo a produção de saliva. Tá. Diminui o esvaziamento gástrico. O que acontece? Refluxo. O estômago tem um pH 3, 2,5. Ácido, né? O dente tolera no mínimo um pH 4,5 na presença de flúor. Sem a presença de flúor, no mínimo 5,5. E sobe um pH 2,5 para a boca. Ele está corroendo os nossos dentes. A gente está tendo uma erosão ácida associada ao uso das canetas emagrecedoras. Então, assim, hoje está generalizado, porque está todo mundo usando. Virou uma febre, né, doutor? Outra coisa que está devastando a boca também são os tarjas pretas para dormir. O paciente toma Zolpidem, por exemplo. Né? Ele estimula espasmos musculares, o paciente está tendo bruxismo. Nossa. E está destruindo o dente. Aí você vai somar bruxismo com acidez. E aí a gente começa a ter um paciente que chega com 35 anos no consultório, você bate o olho, ele tem uma boca de 60. Um envelhecimento precoce. Bem precoce. Da saúde bucal dele. Muito E fica com uma grande. boca muito mais envelhecida. E por aí vai, né? E Estressado, aí, todo mundo está hoje. Né? É verdade. eu ia até te perguntar qual que era, né, os problemas mais frequentes que você vê no consultório de saúde bucal. Mas vamos falar desde a criança até o adulto nesse caso. Você mencionou, acredito que 35 mais, essa situação aí de... Que é o meu público, né? Sim. que pega e está tomando os remédios tanto para dormir quanto para emagrecer, que seria o público 35 mais. O que mais que tem? Gengivite? O que são os outros acometimentos que as pessoas chegam até o consultório? Porque as doenças bucais geralmente elas são silenciosas, né? Problemas de gengiva são silenciosos. Senão ele vai só a hora que está doendo, Na né? hora que tá doendo. E a gengiva, até ela doer, cara, vai passar anos e anos. E às vezes vai chegar no consultório, quando ele fala, tô com dor nesse dente, você já não tem mais o que fazer. O dente está mole já. Então, Já perdeu o Já dente. perdeu o dente. hoje, Já não tem mais o como... público que chega no consultório hoje, a erosão ácida está sim em primeiro. Aquela quando você coloca o dedinho no colo do dente e sente um degrauzinho. A gente tem um nome, isso é bifração. Quase ninguém conhece. Muito mais comum do que cárie. Hoje em dia no nosso público. Que até junta o refluxo junto com o bruxismo. Refluxo, apertamento, falta de saliva, que toda a proteção vem através da saliva. Tá. Então a gente vem imunoglobulina, vem cálcio, vem tudo através da saliva. Aí você diminui a produção de saliva, você aperta o dente, você não higieniza direito ou higieniza demais. Tem paciente que você fala, você está escovando demais. Tira a Crianças mão com um bruxismo. pouquinho da escova. Então hoje, o maior problema que tem hoje é apertamento dental com essa erosão ácida. Hoje é o maior problema do consultório. Coisa que há 20 anos atrás você não ouvia A falar. gente chegou a comentar sobre isso. É. Eu te liguei uma vez e falei, Júlia, tá acontecendo alguma coisa de quebrar dente, tu lembra? Logo Generalizado. no pós-Covid. Né, o pós-Covid, ele piorou muito essa questão do bruxismo. Aumentou o estresse. Estresse, ansiedade e tal. Então, assim, calculo eu que 90% dos pacientes que chegam ao consultório, independente de ser criança
por causa de celular também, né? Então- Já tem trabalho falando o uso excessivo de telas estimula o apertamento dental. Ansiedade, né? é. Fica ansioso, né? Ansioso. Às vezes tá num jogo, tá não sei o quê. Sim. N situações hoje. Situações. São, podemos dizer, doenças modernas? Doenças modernas, hoje a gente fala Até- uma odontologia moderna, prática excessiva de esporte. É Hoje o mesmo, esportista doutor? de alto rendimento, ele tem uma equipe, tem dentista na equipe dele. Você tem relação de infecção dentária com lesão muscular. Você pega um menino de um futebol com 18 anos de idade, ele começa a ter lesão musculatura da coxa, Vai investigar. aí você vai investigar, ele tem um foco de infecção no dente. Os clubes grandes hoje, todos têm um dentista na equipe. Para prevenir lesões maiores. Um moleque de 18 anos não é para estourar o joelho. Então tá assim, Mas aí você acha que tem relação a forma de mastigar, como que tá comendo, a absorção do alimento com a lesão? Ou algo inflamatório do modo geral? que eu passava com um gastro uma vez, que ele era da Beneficência Portuguesa, o Ivan Cunha Bessa. Sim. Ele Ah, falava, sim, a gente doutor não vai Ivan. mais ter dente na boca, a gente vai ter dente no estômago. Porque a gente engole tudo inteiro. Ele falava isso daí há 30 anos atrás. E é bem por aí, né? Hoje a Porque as gente pessoas engole, não têm a gente- tempo, né? Esse negócio de fast food, enfim, é tudo uma loucura a vida da gente. É. Os dias estão cada vez menores, né? É. Mais curtos Mais corrido. e mais corridos. E aí você come, De né? qualquer jeito, De a hora que qualquer você vê, jeito. jeito, Eu vejo escova. minha mãe, assim, quando ela está em casa e eu preciso sair com ela, eu falo, mãe, já vai almoçando. Por quê? Ela mastiga. você sabe que ela vai ela- terminar 15 minutos depois que você. E eu chego Sensacional. depois, eu já, né? Que é o certo. Sensacional. Né? A gente brinca, mastiga 30 vezes, fala pra molecada. Antes de Imagina. engolir, mastiga 30 vezes. E hoje em dia, com essa questão de colocar a criança com uma tela É. para comer, que é normal a gente ver isso nos Sim, restaurantes, lanchonetes, enfim, ou até mesmo dentro de casa, né? Você coloca lá a criança assistindo a algo, né? Na tela, e ela tá comendo, ela nem sabe o que ela tá comendo ali e vai nesse automático, né? Sem mastigar muito, sem ter essa percepção, né? E coisas que já são lá de trás, né, Maurício? Que tem um trabalho de 2012 que fala de a relação de o aumento do risco cardiovascular com periodontite. Ah, A sim. bactéria que a gente hoje o hospital tem a odontologia hospitalar, porque ele sabe da importância de ter uma boca saudável antes de cuidar da parte cardiovascular, da parte pulmonar, idosos que broncoaspiram. Sim, pacientes de quimioterapia É. que tem que fazer laser, né? Então, assim, É. tem N aplicações hoje da odontologia dentro do ambiente hospitalar. Tem informações mais recentes agora que acharam bactéria da periodontite no cérebro de pessoas com Alzheimer. Isso. Então tá começando a ter uma correlação entre Alzheimer e doença E periodontal. doença de boca. Né? Gente, Então a saúde começa pela boca. A saúde começa pela boca. É Então muita são duas coisa. vias, né? Remédio de via sistêmica que está fazendo mal para a boca e a boca que está fazendo mal para a parte sistêmica. Sempre fez, né? Não é que está fazendo. Sempre fez. Tá vendo ali? Vamos lá. é cada coisa que a gente nem imagina, Parto prematuro. né? Periodontite com parto prematuro ou bebê nascer com baixo peso, isso daí são informações já de alguns anos. E com essa incidência desses pacientes aí, tanto com bruxismo quanto com a alteração da saliva, eles chegam no consultório por conta da dor. O que Por não que é que por ele amor, chega? né, Maurício? É pela dor. É pela dor, né? Não pela prevenção. São públicos, né? Articulação, zumbido no ouvido, tontura. São sintomas clássicos de bruxismo, né? Então a pessoa começa a apertar, né? E o cristalino do ouvido começa a ficar meio bagunçado, né? Então muitas pessoas chegam nessa situação aí, no consultório, procurando. Tá. Que aí, E na realidade, pode falar, Flávio. Não? Você ia complementar? Porque eu tenho muitas perguntas aqui, na realidade, eu não sei se a gente vai ter tempo de, né? Mas o que acontece quando, na realidade, antes de eu fazer essa pergunta, eu acho que melhor ainda, é normal perder os dentes com que idade? Se posso falar uma coisa pra vocês, hoje em dia não tem idade.
É normal Hoje em dia perder com a eu idade? tenho operado paciente com 30 anos, 35 anos, 40 anos. É uma coisa assim, não sei se tem a ver alguma coisa com a vacina do Covid, não sei. Né? Mas o que seria o normal? O que seria de se Não esperar? perder nenhum dente. Não, Não independente perder, da não idade. Independente da idade. Independente da idade. Seria normal até 12 anos uma criança trocar os dentes de Não leite sei por se- dentes não sei definitivos. se- O resto. Se por falta de orientação, mas chega o caso na minha clínica assim, com a última que eu operei a Maiara, uma paciente, 32 anos. Perdeu todos os dentes por doença periodontal. Perdeu tudo, tudo, tudo. Então, assim, assim antes não acontecia. No Não, pré-Covid não. era muito difícil, né? E no pós-Covid tá assim, 40 anos, 45 anos, 47 anos. Mas pessoas que cuidavam da higiene bucal, faziam higiene bucal periódica? Então, na verdade, eu vejo uma grande falha nisso, né? Uma grande falha de diagnóstico de dentista, né? Acho que você deve pegar também, bastante, né? Diagnóstico precoce, né? Como a gente estava conversando antes da prevenção, né? Então, uma falha muito grande de diagnóstico precoce. Então, a doença periodontal é fácil de detectar, né? Inicialmente, tem alguns sinais, né? A doença periodontal é quando o dente fica mole, né? Então, assim, se perde o dente por 3 formas, basicamente, né? O cárie, ou doença periodontal, ou trauma, né? Bateu, caiu, quebrou, Tá. né? Então, é muito fácil explicar isso, né? A cárie vem pro canto e tal, então não tem muito segredo, né? E no raio-x panorâmico, você começa a acompanhar uma criança com 12 anos, 13 anos, 14 anos, já começa a detectar alguma coisa diferente, né? Um primeiro sinal que eu vejo muito paciente com 18, 19, 20 anos, ele não tem uma cárie na boca, eu meio que fico com alerta. Por quê? A flora bacteriana dele tem mais tendência, né? Então, pela flora bacteriana, você tem uma tendência maior ou caminhar para periodontite ou caminhar para cárie, né? Então, assim, por exemplo, a minha flora bacteriana, por hereditariedade, eu tenho uma flora mais propensa a ter cárie, né? E tem pessoas, quando a pessoa não tem cárie, fala, putz, eu não tenho cárie. Mas quando vai ver no futuro, ela vai ter uma doença... Se fosse para escolher, né, Maurício? Cárie. É que a doença periodontal é Se terrível. fosse para escolher, era melhor você escolher ter a bactéria da cárie. Porque a Entendeu? cárie dói. A Então, cárie você hereditário. corre pro dentista, a periodontista não corre. Você não consegue perceber quando você vê, começa a espaçar o dente começa a criar um espacinho, a pessoa acha que é uma estética, que está mordendo errado, está com uma carga maior lá, né? E quando vai ver, o osso já está começando a descer inteiro, né? E aí já é um diagnóstico muito tardio, entendeu? Entendi. 95% das perdas dentárias são por problemas de gengiva. É muita coisa. Que é Uau. irreversível, é uma odontologia que ainda não evoluiu proporcionalmente Não tem às cura. outras coisas. Não tem cura. É uma odontologia ainda atrasada. E quando a pessoa perde o dente e ela não repõe? Quais que são os reflexos, Juliano? Começa a ter um colapso. Você começa a ter movimentação dos dentes vizinhos. Você não Porque mastiga. tem aquele espaço, você, né? você vai ter seu lado de segurança. Se eu não tenho um aqui, eu vou buscar o outro. Você começa a desequilibrar o sistema. E não só sistema mastigatório, mas a pessoa começa a pensar para comer. Pensar para comer, o que acontece? A pessoa, sei lá, Começa a mastigar mais do outro lado. vou numa padaria, vou Sobrecaindo. comer um misto quente. A pessoa precisa começar a pensar para comer. Isso vai gerar todo aquele episódio que a gente estava falando, ansiedade, Tá. reclusão. Ah, vamos no churrasco? Não, a pessoa vai querer ficar em casa, né? Então, Porque que eu não leva o consigo quê? comer, A não depressão, a ansiedade, aí volta aquela, né, o que o Juliano comentou em relação aos medicamentos, Sim. antidepressivos, etc. Aí começa a bagunçar a coisa toda. vou. Aí Aí vira é uma igual bola o cara de ir na neve. academia e malhar um lado só, né? Ele só mastiga do lado Exatamente. direito. Exatamente. Um atrofia e o outro hipertrofia. Aí vai desregulando todo o sistema. Que o sistema de mastigatório ele é muito complexo, né? A gente fala de uma musculatura de cabeça e pescoço gigantesca, né? Então a pessoa que tem um bruxismo, por exemplo, normalmente músculos temporais, masseter, esternocleidomastoide, trapézio, são os músculos responsáveis pelo fechamento da boca. Se a pessoa começa a tensionar, ela vai tensionar toda a coluna. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, tá falando que é enxaqueca, é bruxismo, né? Aí você aperta aqui, a pessoa está com dor no pescoço, então a cervical está tensionada, que tensiona a torácica, que tensiona até a lombar. Então ela vai até lá embaixo, Sim. né? Então você começa a desarranjar o corpo inteiro. É uma coisa impressionante. Não dá para separar a boca do resto do Não corpo. dá, não dá. Como nós falamos antes, né? É uma É, pessoa tem a mais ver. curvadinha assim, ó. Normalmente a pessoa está com bruxismo. E assim, a
A população brasileira perante o resto dos outros países, ela tem uma higiene bucal melhor ou pior? Por quê, né? Eu tenho reparado que pessoas de outros países, assim, ou brasileiros que viveram em outros países, cara, tem dentes horríveis, cara. tem. Horríveis. E assim, O se a gente senso tá de falando de estética. problema nosso, imagina eles, né? O senso de estética é Não. diferente, né? Você vai pra Itália, meu amigo, lá é complicado, hein? É. Lá o pessoal não tá nem aí pra lá. Porque Mesmo- a gente Por aí. vê essa questão do dentista como parece que é um artigo de luxo, não é? Vocês não veem assim? É. As pessoas Hoje acham, menos um pouco, né? né? Hoje menos, Não mas como antigamente. antigamente era muito mais, né? Essa questão assim, né? De ir até um dentista, né? Hoje vejo que é bem menos, não é? Hoje tá bem mais acessível, né? Em relação até à parte de reposição de implantes. Vamos falar em 2000. 2000 era a saída da época do dólar, né? 2000. Né? E hoje em dia está muito mais acessível, graças a Deus, à população, né? Uhum. Agora, uma coisa, complementando do que o Flávio estava falando da saúde bucal do brasileiro, Sim. um dado alarmante, assim, que a gente não tem essa percepção, porque a gente fala muito de São Paulo, né? Mas você fala Brasil, o número de desdentado total, aquela pessoa que não tem mais nenhum dente na boca, ele não diminuiu. Não diminuiu. A gente fala, hoje todo mundo cuida do dente, as criançadas, todo mundo tem dente bom. O número de desdentados total não diminuiu. Aumentou o número da população, mas a quantidade de desdentados ainda permanece sempre a mesma faixa. Mas no atendimento público ele consegue fazer uma dentadura. Mas ele vai ser classificado como um desdentado, Desdentado, assim, né? Sim. Com- Ah, Ah, tá. tá. Mesmo assim, entendi. Mesmo tendo uma Então ainda prótese. se perde muito dente. Né? Tá. E o Dr. Maurício falando sobre a Itália, né? Você acha assim um país europeu, enfim, né? A gente acha que Vários vai. lugares, né? Eu acho que a demanda estética, né? A exigência do público brasileiro é muito maior. Acho que qualquer lugar no mundo, talvez. Talvez Colômbia tem uma exigência estética bem grande quanto a nossa. Tá. Mas, por exemplo, comparando São Paulo com o Rio de Janeiro. São Paulo para o Rio de Janeiro já tem uma diferença gigantesca. O público do Rio é muito mais exigente do que o de São Paulo, É em relação à mesmo. estética. Eles são muito, né? Não, tem- eu acho já- que já por até ser no uma corpo, cidade tal, né? Corporal, praiana, são eu exigentes. acho que é. Bem exigentes. Os cariocas, né? Agora, na questão. Desculpa, pode Que é isso? continuar. Mas na questão, quando a gente fala, né, de perder os dentes, agora é a questão do implante dentário, né? O implante, como que é? O que seria o implante dentário? O implante é a substituição de um dente que foi perdido ou do marcada toda quando perde. Como você falou que teve uma paciente, né, que perdeu todos os Perde dentes. todos os dentes, né? Então isso é uma coisa muito corriqueira e muito comum, né, hoje no consultório, né? Então, eu pelo menos opero quase 6 a 9 pacientes por semana de desdentados. Totais, né? Totais. Fora os unitários. Totais. Fora o que perdeu um dente ou outro. Todos. Então é Uau, muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É uma coisa E, assim. e depois que o paciente coloca o implante dentário, quem faz o acompanhamento? É você ou é um. Tem que ser Igual o o implantodontista. O Eu sou implantodontista implantodontista também. Aí vocês fazem o acompanhamento. Faz o acompanhamento. Isso Tipo, é uma das partes mais importantes, né? Sim. O cara, quando O chega pós. no consultório, ele É não tem igual- nenhum dente na boca, É igual. Desculpa te cortar, Gil. É igual ter gente. É igual ter dente, na verdade. Se a pessoa não cuidar. Na verdade, a verdade é a seguinte: nenhuma parte do corpo aceita contaminação. Né? Então, se a gente não cuidar da boca, mesmo com o implante instalado, né, da prótese sobre implante instalado, né, limpar, fazer a limpeza a cada 3, 4 meses, ele vai perder o implante também. Né? Então também tem essa, né? que o paciente, se ele chegou sem nenhum dente na boca no consultório, provavelmente essa pessoa não teve acesso à prevenção. Se você não mudar os hábitos dele fortemente, esse cara vai comprometer o trabalho. O Existe implante foi a- feito para durar para sempre. Existe a periimplantite. Ah, tá. Se Então, tem assim, cuidado. o implante, ele. O que pra está durar dentro pra- do osso foi feito para durar para sempre. O trabalho hoje que fala 40 anos para mais. Os implantes mais antigos. E hoje evoluiu. Só que precisa de manutenção. Igual o seu carro. Se pegou seu carro 0 km, você vai
Sim. cultivar essas manutenções para você pegar uma estrada e com É, mas eu acho assim, penso que a pessoa começa a se cuidar mais, porque ela já sabe, no né? começo, né, Maurício? Ela já viveu não Depende. ter o dente. É diferente começo. de quando ela tem o dente, ela fala assim, se eu perder, não vai dar nada. Na hora que ela já perdeu, ela sabe da dor que é. Mais ou menos. Então, é isso que eu ia falar, É. porque no meu ponto de vista, a pessoa acha que como aquilo não faz parte Isso. Acho que a da pessoa- natureza dela, então Que ela foi tá imune. implantado, está imune. Então eu tenho É. ali, não faz parte de mim, né? Então não sei, de repente Num pensa. pós-operatório, após colocar prótese, etc., a gente tem que passar um monte de instrução, pegar no pé, mas o paciente não volta. Muito paciente não Isso que volta. ele já Para fazer a sai, limpeza, para fazer ele já sai com essa manutenção agendada. a manutenção. Acontece contigo Mesmo também, assim, né? Não volta. você tem que ficar em cima dele. Hoje eu operei um paciente, que eu fiz, sei lá, uns 15 anos atrás, fazia sei lá, uns 6 anos que ele ia na clínica. Assim, então existe a doença periodontal, né, que é a doença no implante, né? Desculpa, no dente, né? No dente. E existe a periimplantite, que é a doença periodontal no implante. Uau. Então, se a pessoa tem a flora bacteriana propensa a ter a doença periodontal, ela vai continuar tendo para ter Mesmo com os implantes. com os implantes. Então, A não sujou. ser que rédea curta. Tenha a prevenção, né? O Eu tive cuidado, que a reoperar o manutenção. paciente, perdeu tudo. Reoperar tudo. Gente, já pensou? Então, a prevenção é tudo. Então, assim, o que é exatamente o implante dentário é o quê? É um dente que você fez ele ou com uma impressora, ou hoje em dia, acho que... Hoje tem várias formas de se fazer, né? Então tem E vai uma parte metálica na parte óssea. Como se ou fosse metálica ou de zircônia. Hoje em dia, obviamente, Como se fosse um parafuso. 99,9% de titânio. Isso desde 1965. Você implanta, na verdade, essa parte... Ele né? faz a função da raiz. Exatamente. Implante a fixação. intraósseo. E aí depois ele precisa de uma peça que é o Só para fazer o dente, a parte fechamento, né? estética. Só para fazer a parte estética e funcional também, né? Que acaba fazendo. Isso é um dente só. Aí quando é uma boca toda, né? Então tem o arco, né? Então o implante ele faz o papel como se fosse montar um prédio, por exemplo. Né? Então o implante faz o papel dos pilares, né? Uhum. E a prótese é como se fosse a viga por cima, vamos dizer assim, né? E tem uma idade limite para colocar esses tipos de implante, doutores? Tem paciente com 20 anos que não pode colocar. Por exemplo, o paciente está com uma diabetes alta, Tá. cardiológico, né? E às vezes o paciente com 90 anos, eu tenho um paciente, o recordista da minha clínica tem 92, seu Onésio, né? Só que a saúde dele é plena, né? Você vai tratar igual de 25. Tá. Precisa ver a questão física dele, né? Se é saúde, ativo e né? tal, Sim. né? Exatamente. Porque você também colocar para não ter nenhum tratamento, não vai ter nenhum cuidado, também não faz sentido, né? Muitas vezes você vai submeter ele a mais risco, né? Sim. E eu acho que é importante a gente falar também, né, Flávio, qual seria a rotina ideal, né, para a gente ter os cuidados com a boca, né? Porque como os doutores disseram, até mesmo em relação aos implantes, eles podem durar a vida toda aí, né? Sendo feito as manutenções corretas, né? Sendo bem cuidados, como um dente natural, né? Mas essa é a questão, né? Como O que eles seria, devem fazer? o que o todos paciente. nós, né, deveríamos fazer numa... A prevenção, limpeza, né? A visita ao dentista, mesmo com implante ou sem implante, né? Mesmo uma prótese total, né? Mesmo uma dentadura, o correto é Sim. o paciente ir à clínica, né? Porque imagina o paciente comer, aí ele coloca a dentadura num copo, Tá. né? Aquela história Que de colocar no copo d'água, Da né? avó, né? Então o Do que lado da Que é o acontece? cama. certo, hein? É o certo. É. Mas junto um monte de fungo, né? Então, assim, o que a gente faz lá? Quando o paciente vem com uma prótese total, a gente coloca na cândida. Deixa a prótese na cândida, depois dá polimento e devolve o paciente. Para deixar a boca saudável também. Né? Então, independente com dente ou sem dente, precisa fazer a visita ao dentista, sempre. Isso vai ser individualizado, né? Cada um tem uma necessidade. Sim, Tem exatamente. paciente que seguramente você fala para ele voltar em um ano.
seguramente. É o que eu ia perguntar. Em quanto tempo que teria Tem paciente que tem que retornar? a cada 3 Tem uma, meses. tem uma ligação muito grande do corpo, né? Que eu vejo entre pedra na vesícula, pedra no rim e tártaro na boca. Então a pessoa que tem mais cálcio no corpo, né? Não que seja uma hipercalcemia, né? Mas que tem um pouco mais tem a tendência a ter pedra na vesícula e pedra no rim, normalmente tem mais tártaro na boca, junta mais rápido, né? Então essa pessoa tem que ficar meio esperto, né? Então eu peço para voltar normalmente às vezes até em 2 meses, né? Quem perdeu todos os dentes, por exemplo, né? Tá. Para poder remover, para poder fazer a limpeza. Agora, da mesma forma, eu tenho paciente que não tem um corpo legal, então vai muito de corpo a corpo. Como o Dr. Juliano falou, tem que ser individualizado, né? Uhum. Eu tenho paciente que volta a cada 2 anos. Eu olho para a cara e mando embora. Né? Então depende muito de paciente. Então quer dizer que quem tem cálculo renal, Tem tártaro na boca. Certeza, absoluta. olha só que interessante. Tudo interligado, né? Tudo tem o seu porquê. A alimentação também envolve na questão da saúde bucal? Paciente que mora em regiões em que a água é mais alcalina, ele vai formar mais tártaro. Porque o tártaro forma num pH alcalino. A cárie, a bactéria da cárie se desenvolve num pH ácido. Por isso que elas são antagônicas. Onde você tem muito um, você não tem o outro. O paciente que tem muita cárie não tem tártaro. E aí o meio que vive influencia também. Eu tenho uma paciente lá de Portugal, de Açores, que lá a água, ela falou, é extremamente alcalina. Ela vem impregnada de tártaro assim, faz limpeza lá, faz limpeza aqui e não dá conta. E uma predisposição também que ela já tem do organismo. Sim. Mas a alimentação A alimentação está 100% relacionada também. Vamos para mitos e verdades? Sim, mitos e verdades Vamos desvendar essa questão? da odontologia. Vamos lá. Vou perguntar para o Juliano. Escovar os dentes com muita força, limpa melhor? Vai limpar melhor, mas vai gastar mais. Então, é uma verdade relativa, né? E é comum chegar paciente e você falar, pode parar. Hoje a gente tem escova Menos força. Hoje a gente tem escova com sensor de força. Que você tá lá escovando, e de repente ela vibra um pouquinho e mostra que você tá fazendo muita força. Olha. Então, escovar demais é um outro erro também. Vai limpar melhor, mas limpar a mais também é um erro. Tá, tem que ter um equilíbrio aí, equilíbrio. até mesmo na questão do creme dental, né? Que o pessoal acha que colocar de fora a fora, assim, como igual A nos propaganda, comerciais. Uma coisa comum falar para paciente é assim, ó, você está se dedicando muito à escova, tira um pouco o tempo e a mão da escova e se dedica ao fio dental. O fio dental vai à vontade. Sem se machucar, obviamente. Essa questão do fio dental ainda é um caso sério, né? No dia a Quem dia tira a placa, quem tira tártaro, tártaro não, a placa entre os dentes é o fio. É o fio dental. Fio dental. A gente, depois de uns 25 para mais, o fio passa a ser até mais importante do que a escova. E todos os dias. Todas as refeições de preferência. Então Antes de dormir é isso que eu ia sagrada. perguntar. Antes Tem de que ser, dormir, de manhã, na hora que ideal. acorda, após o almoço, após o jantar. Aí você fala, No mínimo umas 15 3 minutos. vezes, né? Das principais É refeições. só 15 minutos, eu vou ficar lá escovando o dente. Não vou embora. A gente também é paciente, além de ser dentista, a gente também é paciente. Sim. A gente sabe como as coisas funcionam. Por isso você também tem que jogar aberto com o paciente. Então, antes de dormir é sagrada, essa é sagrada. Que é onde a salivação diminui, a proliferação que ele falou da prótese de vai lá fungo pra baixo. acontece a maior parte à noite. E, então quer dizer que o enxaguante bucal não substitui o fio dental? Mito ou verdade? Na verdade, assim, fio dental, escovação não precisa nem de pasta. Né? É a parte mecânica que vai fazer a remoção da sujeira que está na boca. Mas né? tem que Fio ter dental. Então, espuma, primeiro né? o fio dental, Isso certo? é irrelevante. De- Assim, né? é. De primeiro fio, depois escova, essas tá. coisas é preferência para o pessoal. Cientificamente não tem uma obrigatoriedade. E o creme dental, bem pouquinho. Se quiser colocar, como o doutor. Hoje a gente tem os cremes, a gente melhorou em cremes dentais, né? Que sempre foi para dar o gostinho. Hoje a gente tem umas coisas boas aí. Mas é que tá Flúor, limpo. né? Com bastante flúor. Bacana. E Maurício, mito ou verdade? Quem perdeu um dente obrigatoriamente precisa colocar um implante? Sim.
É verdade. Tendo osso, né? Apesar que tem várias técnicas de enxerto, né? Tem que colocar, né? Porque a boca é uma engrenagem como o nosso corpo, né? O dente, ele faz uma função, um dente faz uma função muito importante na nossa boca, né? Então, existe um conceito na boca que é chamado de mútua proteção, por exemplo, né? Então, os dentes da frente protegem os dentes de trás, como os dentes de trás protegem os dentes da frente, né? Então, por isso que a gente quando vai... Por isso que se coloca o aparelho, né? Para poder ajustar a mordida, né? E deixar tudo certinho. Então, perder o dente, simples, colocar um implante dentário. E os implantes dentários, eles podem, o organismo pode rejeitá-los? Mito ou verdade? Cientificamente não tem nada que Não. comprove. Tem um monte de teoria, teve até série na Netflix, né? A raiz do problema. Ah, é? Uma série na Netflix. Mas não tem comprovação científica. O titânio é inócuo no organismo, a zircônia melhor ainda. Então não vai criar uma reação antígeno-anticorpo. Da mesma Cientificamente, forma, nada comprovado. da mesma forma quando você vai fazer uma reconstrução com uma placa. Você teve uma fratura de mandíbula, então o corpo não enxerga o titânio. É simples assim, né? Às vezes o que pode acontecer, por exemplo, né? A velocidade, a maneira como a pessoa instala o implante. Aí sim pode dar um insucesso do implante, mas não uma rejeição. Entendeu? Então aí entra uma questão que eu acho que é importante a gente falar dos profissionais, Sem né? dúvida. Porque como isso virou também é, ah, um acesso muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, não posso nem dizer uma febre, mas as pessoas falam, eu vou colocar um implante dentário, enfim, até mesmo eu falo as pastilhas de Mentex, que são as lentes, porque você olha para o povo, é tudo o mesmo sorriso, exato. né? Tudo aqueles Mentex, né? Existe um sobretratamento, né? Então, No tem que Brasil. tomar cuidado. Quando uma coisa começa a fazer sucesso, então tem que tomar cuidado com os profissionais que você escolhe, Sim. né? Então, acho que aí fica a dica também, né? Sim. Enfim. Talvez seja mais importante até o profissional do que a marca do implante, né? Com certeza. Tá aí, ó. Isso é E para a importante. gente meio que finalizar, eu queria escutar individualmente de vocês um caso marcante de implante ou de tratamento que você teve nessa sua jornada e na sua jornada, Maurício. Bom, vários casos marcantes, né? Vários casos. Recentemente eu operei um caso lá em Passo Fundo, né, onde a médica, a, a paciente, a filha da paciente era médica, né? É médica, né? Ela me ligou que estava saindo pus pelo olho. Nossa. Então ela estava com a comunicação bucosinusal do lado esquerdo e do lado direito, então ela comia, entrava arroz e tal. Então ela ficou internada, né? Ficou internada durante 20 dias. Ela me achou e eu fui operar lá em Passo Fundo, né? Caso grave, né? Caso grave, caso grave. Aí assim, tava com infectologista no meio, então o negócio tava virado ao avesso, né? Fui para lá, fechei as comunicações, bucosinusais e tal, né, para controlar o quadro infeccioso, né? Entrei junto com um otorrino para ver se tinha alguma coisa dentro do nariz, né? Achei uma fístula no canal lacrimal, né? Drenamos, tal, beleza, e fizemos um fechamento e ótimo. Passaram-se 2 meses, eu operei ela no Beneficência Portuguesa, né? De São Caetano do Sul, né? E o único local que ela tinha para colocar implante era atrás, que a gente chama de implante pterigoide, né? E 2 desse lado esquerdo. Então, assim, ela não tinha mais nada de osso, tinha destruído o nariz dela, estava todo arrebentado, né? Não tinha mais nada de parede de seio maxilar, nenhum dos lados. Então foi um caso bem arriscado e graças a Deus, por coincidência, 2 semanas atrás, conseguimos colocar os dentes dela. Então foi um caso bem marcante, assim, fiquei bem emocionado, né? A filha dela até me mandou uma foto por coincidência hoje, né? Da Olha família e tal, então fiquei bem feliz aí com esse caso aí. Você volta a fazer uma autoestima, né, para a pessoa.
Isso é. E a saúde, né? A vida, né? Ela ficou 2 Porque- semanas aqui, assim, depois que eu coloquei o dente, eu pedi para ela esperar para ela poder mastigar, fazia uns 6 anos que ela estava sem dente. 6 anos ela passou por 8 cirurgias, né? E então eu pedi para ela mastigar, tal, eu pedi para ela ficar aqui. O semblante dela de uma semana para outra mudou completamente. Era uma coisa assim, a pessoa não sabe nem sorrir mais. Aí na outra semana já sabia. E Então, você, Você não consegue Juliana? nem fotografar o paciente, que ela não olha para a câmera, né? Exatamente. Não consegue fazer um estudo, Se às vezes, esconde. fotográfico. A autoestima vai lá embaixo. Estava aqui, enquanto ele falava, eu estava lembrando de uma história simples que me marcou muito, assim, ó. Uma paciente que ela tinha um histórico de doença, muitas internações, centro cirúrgico, UTI. Aí ela sempre falava de ter que tirar as próteses, e passava dias numa UTI sem as próteses. Aquela boquinha murcha, aquela, Uhum. né, aquela depressão. Aí ela veio fazer os implantes. Aí ela, quando acabou o implante, ela veio dar aquele abraço gostoso, instala as próteses, tudo alegria. Aí ela falou assim para mim, Juliano, eu não tenho uma Mercedes, mas se eu tivesse uma Mercedes, eu venderia para fazer esse tratamento. Ele falou, brincadeira, porque eu não precisaria ter vendido uma Mercedes para fazer. E essa história mexeu muito comigo. E eu tava com uma pendência com a minha mãe. Nesse dia, eu passei a mão no telefone, mãe, tô marcando seus implantes aqui no Tá consultório. vendo? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. E né? essa história sempre me emociona um pouquinho, porque é uma coisa Olha. que ela falou, Mas não é. na hora ela falando, eu já lembrando da minha mãe. Olha Falei, só. mãe, é agora, vem cá. É isso Tá aí. problema E de você saúde, a acabou gente de vai comentar lá contando. fora, né? É, A gente tá Olha falando disso só. agora. é. Que A maravilha. história da mãe Mas dele. é isso, né? Assim, É. eu vejo muitas pessoas que às vezes têm condição e não faz, ou por pressa, ou por... Por medo. Ele Desleixo, tudo. Mas muitas vezes, Maurício, não é nem o implante, não é nem o medo. É. Às vezes não colocar o aparelho, não fazer um clareamento. Então, assim, tem muitas pessoas que usam roupas caríssimas, mas Prioridade. não se trata, Não né? se E cuida, muitas vezes né? não tira uma foto, não dá um sorriso. É verdade. É verdade. Muito bom o bate-papo, Ale. Maravilhoso. Muito obrigada, bom. doutor Maurício, agradeço. doutor Convite. Juliano. Muito obrigado. Obrigado. Olha, foi sensacional esse bate-papo. Muito É. educativo. E ainda tem muita coisa ainda para falar. Opa! depois. Voltem mais vezes, hein? Ficaria aqui, Precisamos, porque temos outros assuntos a serem abordados aí, né? Na questão da saúde bucal, que eu acho que é muito importante, né? Sim. Sempre, O início. sempre, sempre. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado, E gente. para você que Acho ficou com a gente, o nosso muito obrigado. Lembre-se de seguir o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o nosso podcast também nas redes sociais, no YouTube. Curtam, compartilhem, porque é muito importante. Lembrou de uma pessoa? Compartilhe com essa pessoa, tá certo? Até a próxima, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Flávio.